Tá ao vivo aqui. Tudo bom, famílias? Tudo bom? Vamos passar o videozinho de boas-vindas para todos. Glaucimar está aí, Mônica, Lidiane, Gabriela. Aos pouquinhos o pessoal vai entrando. Tudo bom, doutor Vinícius? Tudo bom, doutora Natália? Boa Boa noite, noite, tudo Karine. jóia? Boa noite, Boa noite a Natália. todos. Boa noite. Oi, Glaucimar. Bom, vamos começar, depois o vídeo a gente bota no meio, então. Tá bom? Hoje nós estamos chegando, pessoal, no 11º webinar. Eu estou muito feliz, porque é a metade da nossa caminhada já, né? Nós temos aí 22 no total, que acaba dia 30 de março, começou dia 10 de janeiro, e hoje, literalmente, metade do caminho andado. E estamos aí muito, muito felizes, gerando amor hoje, com uma clínica muito especial lá de Brasília, que está filiada na nossa plataforma há bastante tempo já. Temos uma parceria maravilhosa com o Dr. Vinícius Medina Lopes. Estamos aqui com ele e com a doutora Natália Zavatiero, diretamente de Brasília, o Instituto Verum. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Eu e a Natália aqui estamos muito felizes de estar representando o Instituto Vera aqui nesse encontro aqui, né? Esse bate-papo que teremos com nossas tentantes, né? Todas que estão aí conosco, chegando aos pouquinhos, e para quem também vai assistir depois, né, doutor? Que esse é o webinar, para quem perde, a gente deixa gravadinho para que vocês consigam, né, ter uma continuidade no decorrer aí da semana. O doutor Vinícius Medina Lopes é um especialista em reprodução assistida e está acostumado aí, né, doutor, a gerar vidas e realizar muitos sonhos, não é verdade? Já tem desde 2000, né? Tem 23 anos que eu trabalho na área, né? E ao longo desse tempo, né, a gente viu muita coisa mudar, né, Karine? Eu queria parabenizar você pelo trabalho que você faz, né? Primeiramente, antes disso, antes do seu trabalho, de você ter feito seu tratamento e compartilhar a sua história com muitas pessoas, né? Isso faz quebrar esse tabu da doação de óvulos, enquanto que a gente via, principalmente há muito tempo atrás, e infelizmente ainda vê hoje, muitos casais, muitas pacientes que vêm a recorrer a esse tipo de tratamento, ter vergonha, não querer falar sobre o assunto, né? E a gente vê isso principalmente na mídia, né? Então, parabéns por você compartilhar a sua história e parabéns pela essa iniciativa que você tem, né, criando esses projetos, né? Você conscientizando as pessoas a respeito desses tratamentos com óvulo doado, sêmen doado, né? Sobre a fertilização in vitro de modo geral. Eu virei uma entusiasta do assunto, né? Larguei até a moda para me dedicar 100% através da nossa história. Entendi o nosso propósito, meu e do Pedro. Então, é por isso que a gente, cada vez mais, trabalha com bastante dedicação para mostrar todas as formas de gerar amor, né? E aí a gente está aí, né, doutora Natália? Muito obrigada por ter aceito também estar representando o Instituto aqui conosco, junto com o doutor Vinícius. Eu que agradeço, gente. Uma honra estar aqui. Como o Vinícius colocou muito bem, é um assunto de extrema importância. E parabéns, né, pela iniciativa, por poder ajudar várias famílias nesse assunto tão importante como a ovo-doação compartilhada. Bom, então a gente vamos antecipar um pouquinho o que a gente vai comentar aqui hoje, tá bom? 21h30, pessoal, um avisinho, o doutor Vinícius e a doutora Natália vão sair do nosso webinar, vamos fazer um webinar com eles de 1h30, geralmente são 2 horas, e se vocês sentirem necessidade, a gente fica mais eu com vocês, que nem já aconteceu anteriormente uma webinar, tá bom? Aí vocês podem me sinalizar ali no chat, cá, vamos continuar, tem umas dúvidas, vamos conversar um pouco. Tá tudo certo, tá bom, pessoal? Aqui a gente vai de acordo com a música. Vamos falar um pouco hoje, gente, de PGTA, né? Semana passada a gente falou do teste de compatibilidade genética, o CGP, com a Márcia Ribold do Genomics. Vocês já, vindo desse mês todo, já conseguiram entender direitinho, né, sobre a compatibilidade genética e outros assuntos que a gente abordou. Hoje nós vamos falar de um outro teste genético pré-implantacional, tá? No embriãozinho esse que a gente tanto batalha. E esse teste é o PGTA, tá? Teste genético de pré-implantacional. Então, a gente vai desbravar um pouquinho ele, super importante,
tá? Porque ele que vai nos identificar os embriões cromossomicamente saudáveis ou não. Isso desgasta muito, né? A gente sabe disso. Às vezes a gente tem que mudar um protocolo em função, né, de algumas tentativas sem o PGTA, e aí a gente vai falar sobre isso um pouco. Vamos falar também com os dois fertileutas aqui sobre o preparo para essa transferência embrionária. Existem muitas dúvidas, eu recebo de vocês muitas dúvidas nos grupos de WhatsApp e tudo mais, sobre medicamentos, como é que a gente se prepara, né, para fazer uma transferência embrionária, principalmente na ovodoação, que é diferente do que na forma natural, né? Então, a gente vai também falar um pouco sobre isso, que eu acho que é bem importante. Esse preparo endometrial, né? Também existem muitas dúvidas quanto a, por exemplo, esse uso do estrogênio, a dosagem deles. Tudo isso a gente está aqui com dois especialistas que estão acostumados diariamente, né, em fazer essas transferências, a tratar esse endométrio, que é o nosso forninho. A gente vai falar um pouquinho de janela de implantação, que é importante também, que está junto, né, com esse preparo. E vamos desbravar um pouquinho a pós-transferência embrionária, pessoal, que são muitas dúvidas recorrentes também. E o que se pode fazer, o que não se pode fazer, né? Tem muita gente que acha que a gente tem que ficar assim por dias, né, sem fazer nada, não pode pegar um avião, não pode... Várias coisas a gente vai entender melhor hoje com esses dois especialistas, que são assuntos que a gente não falou ainda nos webinários anteriores, tá bom? E eu acho que é de extrema importância. Então, eu vou dar a palavra aí para o doutor Vinícius Medina, né? Medina, que é um expert no assunto, para a gente conduzir essa webinar, então, da melhor forma. Tá bom, Karina. Bom, a gente gostaria de começar, então, falando sobre o PGTA, é isso, cara? Pode, vamos entender um pouquinho para quem que ele pode ser indicado, o que é o PGTA em si, para o pessoal entender direitinho. Depois eu tenho algumas perguntas aqui. Tá, então vamos explicar como é que é feito, né? Então, primeiramente, então é feito nós temos um embrião, né, no estágio de blastocisto, é quando é feita a biópsia do embrião. Então fazemos um tiro na casquinha dele para retirar algumas células que são enviadas para estudo, 10, 15 células, e o embrião ele é congelado, esse material também é congelado, é enviado para análise genética. Então, o PGTA é para ver se esse embrião não tem uma aneuploidia, ou seja, alguma alteração cromossômica, um cromossomo a mais, por exemplo, ou a menos. Então, esse é o PGTA, e avaliar se o embrião não tem alteração cromossômica, né? Então, ele não analisa alterações genéticas, que são muito pequenas. Então, analisa se está faltando um pedaço grande de um cromossomo, se um pedaço foi para o outro. Então, esse é o PGTA, certo? Vou deixar, então, a Natália... Vinícius, então, eu vi um geneticista falando agora, eu acho que foi até agora no Congresso Americano, achei tão interessante a forma como que ele colocou o seguinte: se imagina numa biblioteca, né, onde você tem os livros. Então, o PGTA, ele vai avaliar se eu tenho a quantidade certa de livros, se eu tenho, ou se está faltando algum livro, ou se eu tenho um livro a mais, né? Então, seriam os cromossomos. Aí, como vocês tiveram esse webinar anterior do teste de compatibilidade, que seria o DNA, esse teste olharia os capítulos do livro, né? Então, que seria o DNA, que é isso que o Vinícius colocou. Então, o PGTA vai avaliar o número de livros da biblioteca e o CGT vai avaliar se cada livro, como é que está cada capítulo do livro. Eu achei interessante que aí ficou... Boa essa explicação. eu achei que ficou bem interessante essa explicação. Então, como o doutor Vinícius colocou, o PGTA ele vai rastrear exatamente se esse embrião tem todos os cromossomos, que normalmente são 46, e se faltam pedacinhos também, né, doutor Vinícius? Agora eles conseguem ver também que falta parcial. Esse teste, ele para nós, né, que somos tentantes, ele ajuda para quando a gente fica grávida, que a gente tenha uma gravidez mais, digamos, bem-sucedida, né? E que esse bebê, no caso, não dá, ele não chega a dar garantia, mas assim, a gente ter um bebê saudável é mais, digamos, a chance aumenta, né, fazendo o teste, do que se a gente não fizer o teste, é isso aí?
Então, o teste, ele sim, a base do teste seria você selecionar, né? Você selecionar dentro daqueles embriões qual que não tem uma alteração cromossômica. Essas alterações cromossômicas, só para ficar mais fácil de entender, proporcionam várias síndromes, né? Como síndrome de Down, síndrome de Turner, entre outras. Então, quando você faz uma seleção prévia, no grupo correto, acho que, como tudo na medicina, tem indicações, não é para todos. Você vai diminuir taxas de aborto, por exemplo, porque um dos maiores casos de aborto são as aneuploidias. E sim, você vai praticamente zerar a chance de ter um filho com alguma alteração cromossômica, né? Em termos de números, né? Com alguma aneuploidia, né? É um E teste. aquela moça, aquela família que tem duas ou mais falhas de fertilização in vitro, isto é, diminui o risco de falhas de implantação. Aí depende do caso, Karina. É muito individualizado, né? É muito individualizado. Eu estou falando, por exemplo, de pacientes com uma idade, principalmente acima de 40 anos, e que só está formando um embrião, por exemplo, você realizar a biópsia, o que, de alguma forma, claro, você gera uma agressão também naquele embrião, para um embriãozinho só, você não vai, para aquele tratamento, até que você não vai otimizar. Agora, se a gente está falando de um número grande, principalmente de embriões, a depender do motivo, aí começa a ficar mais lógico, sim, o PGTA. Eu vou Uma fazer, das falhas pode ser a neuploidia embrionária, sim, um dos motivos por das falhas. exemplo, Karina, se você faz uma fertilização in vitro, a mulher tem 3 embriões, certo? Aí ela congela por um motivo, ela quer engravidar posteriormente, e ela fez o estudo desses embriões. Então, se ela sabe que esses 2, por exemplo, são alterados, ela vai transferir logo na primeira transferência, ela vai ter a transferência desse embrião euploide, que ela sabe que é normal. Aí ela vai ter 50% de chance de engravidar. Digamos que ela não tenha feito o estudo, e ela vem, por acaso, agora querendo engravidar. Lembrando que este seria o normal, certo? Só que a gente não sabe disso. A gente vai transferir muitas vezes este, aí vai ter um negativo. Por acaso, depois, numa sequência, a gente pode transferir este, ela vai ter 2 negativos. E aí, quando ela for transferir esse terceiro, aí ela vai ter 50% de chance de engravidar. Nesses aqui, ela pode até engravidar, mas tem uma alta chance de abortar, né? E dificilmente vai nascer uma criança com alteração cromossômica, porque a maioria dos embriões que têm alteração cromossômica, eles não implantam. Isso é algo que é muito importante falar. A maioria dos embriões que implantam e têm alteração cromossômica vão terminar em um abortamento. Então, a principal causa de perda gestacional precoce é uma alteração cromossômica do embrião. Então, a mulher forma muitos embriões com alteração cromossômica. Só que apenas realmente uma pequena quantidade de embriões que vão chegar vai nascer uma criança com alteração cromossômica, né? Então, o que ele facilita? Então, se eu não tivesse feito o estudo, este embrião ia uma hora ser transferido, que não foi estudado, né? Então, nesta captação e uma captação, no final das contas, esse embrião seria transferido, né? Então, a taxa que a gente chama de taxa cumulativa de gravidez, ela é a mesma, mas por transferência ela é maior, porque eu vou deixar de fazer esta transferência, vou deixar de fazer esta transferência e vou transferir diretamente aquele que a gente já sabe que não tem alteração cromossômica. Isso tudo tem um determinado custo também, né? Então, existe o custo que a gente conversa com os pacientes, tanto de estudar o embrião, né, que não é um custo barato. Por exemplo, digamos que a gente vai estudar 3 embriões. O paciente vai gastar 5 mil, por exemplo, com estudo. Mas também tem o custo dessa transferência, que vai dar negativo. Teria o custo de uma outra transferência, que daria também, provavelmente, negativo, até uma que ela tenha 50% de chance de engravidar. Então, os custos, muitas vezes, eles se equivalem, né? Mas a gente, realmente, tudo é muita questão de sorte, às vezes. E também do que a paciente está disposta a fazer, né? Ela está disposta a passar por um negativo ou por um outro negativo, ou ela quer ir mais, digamos assim, num tiro mais certeiro, né? Isso é muito esclarecedor, porque isso é muito recorrente, essas dúvidas, né? Porque se a gente entende isso, a gente pode tomar as decisões mais assertivas, concordam?
Então, assim, veja no meu caso, rapidamente falando, eu fiz uma FIV com 41 anos e fiz com óvulos próprios com 42 anos. Eu tive que fazer uma mudança de protocolo. A minha terceira FIV, gente, eu ia conseguir fazer com óvulos próprios se eu levasse para análise, para o PGTA, 2 ciclos, para juntar um número máximo de embriões para ir para o Genomics, né? Isso ia me gerar um custo, né, de 2 ciclos, mais análise, estudo, ou eu ia para a doação, né? Mas então teve um momento ali que o meu médico e eu, a gente teve que tomar essa decisão, porque o que aconteceu? Exatamente isso, eu coloquei 4 embriões sem análise, eu não tinha, não, eles eram blastocistos, mas eu não sabia se eles eram euploides ou não, né? Eu não fiz o estudo. Então, provavelmente, por isso que os 4 que eu implantei com 41 anos, blastocistos, lindos morfologicamente, não colaram no meu útero, né? E depois, com 42 anos, eu também não fiz estudo e coloquei 3, né? Porque podia, com a idade e tal, e também não tinha estudo. Então, provavelmente, é como o doutor falou, eu não fiz, então eles não houve a implantação, né? Então, tu vê como é importante essa tua explicação para a gente saber exatamente o que são as coisas para poder discutir isso com o médico da nossa confiança. Por isso a existência de uma clínica, por isso a escolha de uma clínica é tão importante. E essa transparência é de fundamental diferença para a nossa caminhada, né? Exatamente pelo que a gente está fazendo aqui. Vamos ver quais são as possibilidades para poder saber se a gente vai fazer ou não. Existe custo para isso. Mas, ao mesmo tempo, o doutor falou uma coisa que é importante. Eu tinha 3, de repente coloquei um, né? Depois botei outro, aí gastei, emocionalmente, é horrível. Aí só na terceira tentativa eu consigo botar aquele que era cromossomicamente bom. Então, isso talvez seja bom pensar que reduz também o número de tentativas de FIV para alcançar essa gravidez desejada, não é mesmo? Sim. Ele reduz o número de transferências, que nem o doutor Vinícius colocou, né? Ele vai reduzir. E realmente tem um custo emocional além do custo financeiro, né? O beta negativo traz um custo emocional e o trabalho também, né? De você parar, fazer o preparo endometrial, ir na clínica, fazer os ultrassons. No caso, às vezes a paciente está até fazendo o tratamento em uma outra cidade ou até outro país, né? Então, tudo isso traz um desgaste. Então, eu acho que, como o doutor Vinícius colocou muito bem, a paciente ela tem a escolha, né? Aqui no Brasil é permitido, então acho que a gente coloca tudo isso na mesa e ela pode fazer a escolha após ser informada do que é melhor para ela, né? O que ela prefere. E é claro que o médico, segundo, né, a depender também do caso individual dela, vai tender mais para um lado ou para o outro, né? Que tem isso também, né? Por exemplo, uma paciente que já vem com história de 3, 4 falhas de implantação ou 3, 4 abortos prévios, né? Certamente ela não vai deixar de fazer uma biópsia, dificilmente ela não vai escolher a biópsia, né? Nesses casos. E dentro da ovodoação, que por exemplo, as doadoras são geralmente muito jovens, né? Então, existe essa coisa, esse fantasma, né, da gente, que nós que somos receptoras, mas aí não tem indicação porque a doadora tem 28 anos, né? Então, tem que falar sobre isso para a gente entender, porque é difícil, a cabeça de tentante é muito complicado, sabe, doutora Natália? Porque a gente quer tudo, né? A gente está ali no barco e quando a gente vê, a gente está querendo tudo, né? Mas às vezes não é indicado, né? Então a gente tem que... é complicado, é complicado. Eu Karina, sei porque eu... você falou agora justamente essa questão das doadoras, porque o grupo de receptores é um grupo que realmente não tem indicação. Quando a gente vai fazer uma avaliação de taxa de gravidez, né, transferindo um embrião só, as receptores não têm aumento na taxa de gravidez, né? Então, quando é óvulo doado, né? Então, tanto faz se vai fazer a biópsia embrionária ou não vai fazer a biópsia embrionária, quando transfere o embrião, via de regra, a taxa de gravidez fica entre 40% e 50%, né? Uma excelente taxa de gravidez. É por isso um dos motivos que não se indica a biópsia embrionária para a receptora.
E a biópsia embrionária não é só benefícios, né? A gente tem que deixar muito claro isso, né? Então, quando a gente tem o embriãozinho para fazer o estudo dele, né? O embrião tem essa capa nele, chamada de zona pelúcida, né? E que a gente tem que quebrar essa capa, fazer um furinho e tirar uns fragmentos dele, tirar umas células para fazer o estudo. Depois coloca este embriãozinho no meio com crioprotetores, uma solução que vai proteger ele do nitrogênio, vai congelar, né? Vai vitrificar esse embrião para depois desvitrificar. Então, eu costumo explicar assim para minhas pacientes: você gostaria de ter um embrião que vai ser congelado e descongelado, ele com a casquinha íntegra, ou depois de romper a casquinha e tirar um pedacinho dele? Então, nós temos uma invasão, né? Ele não é totalmente inócuo, né? Essa biópsia ao embrião. Então, a gente pode realmente gerar um certo dano e diminuir um pouco a chance desse embrião implantar. Isso pode acontecer, então as pessoas têm que estar cientes disso, né? Então, essa é uma das questões. Por isso que está evoluindo para o NGS, né? O estudo do embrião não invasivo, que Então, ainda não Embrace, né? O nome é Embrace, né? que ainda não está bem estabelecido. Ainda o estudo bem estabelecido é a biópsia do que a gente chama de trofectoderma, tirar algumas células e mandar para estudo. Então, essa é uma das situações. A outra situação que é muitas vezes que, infelizmente, a gente pode descartar embriões que seriam viáveis. Esta é uma outra questão que se discute muito sobre a biópsia do embrião, né? Porque muitas vezes a gente biopsia, vem o exame mostrando que tem algumas alterações cromossômicas, em geral um mosaico, e a gente acha que esse embrião com problema e descarta e não transfere. E a gente sabe que o que a gente está biopsiando são as células que estão ao redor, né, do blastocisto, e não as células que realmente virariam o bebê, né? São células, o que a gente está estudando, são células que formariam a placenta, uma membrana miniótica, alguma coisa, mas não formariam o bebê. Então, às vezes, a massa celular interna é completamente normal, mas o que está em volta, às vezes, tem alguma alteração cromossômica, né? Então, são os chamados falsos positivos. Então, infelizmente, essa é uma das situações que poderia acontecer de ter um falso positivo e diminuir um pouquinho a chance, né, no contexto de algumas pacientes de ter uma gestação. Eu sempre aprendendo com vocês, isso eu não sabia, então existe essa possibilidade, por isso a gente tem que ter essa cautela. A Camila está perguntando uma coisa bem interessante, doutora e doutor. Já fiz 2 transferências com óvulos doados e não deu certo, tá? É indicado biópsia mesmo doadora sendo jovem? Ela já fez 2 com óvulos doados. Quer responder, Vinícius? Acho que já falei mais, pode falar. Tá? A nossa resposta vai ser a mesma. Tenho Olha, certeza. continua não tendo uma indicação formal para biópsia, a depender da idade da doadora, principalmente. Se a doadora for jovem, Karina, assim, a gente está falando de uma chance de aneuploidia muito baixa, né? Eu sugeriria primeiro focar em outras causas, né, de falha de implantação, né, avaliar essa cavidade, avaliar se está tudo bem com as taxas hormonais, trocar talvez o preparo endometrial até, que vai ser um dos assuntos aqui, né, provavelmente vai ter um impacto maior do que a biópsia, até porque se ela tivesse feito a biópsia nas anteriores, também não teria gerado o bebê, que é o que ela quer, né? Então, o fato de não ter feito a biópsia não foi o que deu errado. Talvez o embriãozinho, sim, fosse alterado. Não sei se ficou claro. Não, Agora, entendi. se ela quer... Desculpa, pode falar. Uma das coisas que eu sempre quero perguntar e sempre esqueço é exatamente isso que a gente está falando agora. Tá, eu fiz tudo e não deu. O que podemos fazer de diferente, então? Vai lá, doutor. Bom, como a Natália falou, sempre tem que ver. Aí, nesse caso, aí, o problema muitas vezes não é do próprio embrião. A gente tem que ver se transferiu bons embriões. É uma outra questão nessa situação. Mas tem muito mais além disto, né? Por exemplo, para um embrião implantar, eu preciso que o espermatozoide que fecundou esteja bom, então a gente tem que analisar também o espermatozoide, tem que avaliar se a cavidade uterina estava adequada para a implantação, se o endométrio cresceu bem, né? Se ela não, aí a gente já entra na questão das falhas de implantação, né?
de pesquisa para endometrite, ver se o funcionamento da tireoide dela estava adequado, né? Então, tem outras questões relacionadas com a implantação, né? Inclusive, como a Natália falou, com preparo endometrial para receber esses embriões. Outra coisa importantíssima também é a transferência embrionária, né? Como é que foi essa transferência? Tem transferência fácil, transferência difícil, né? São coisas importantes para serem estudadas. O cariótipo do esposo, né? Às vezes ela está usando o óvulo doado, mas a doadora fez exame de cariótipo. Agora, e o esposo? Não tem filho, será que ele não tem alteração cromossômica e esteja formando mais embriões com problema? Né? Então, o estudo ele envolve tanto a paciente quanto o esposo, né? Por isso que eu sempre falo, né, gente, como são inúmeros fatores, né, que não é que garantem, porque a gente não tem garantia, infelizmente, mas inúmeros fatores interferem literalmente no sucesso da fertilização, né? São muitas coisas que a gente precisa analisar, principalmente que foi no meu caso, e que a gente está discutindo isso, principalmente quando a gente está indo para a segunda, para a terceira, né? E às vezes a gente não tem esse recurso financeiro para ir para a quarta, né? Então a gente precisa se certificar antes, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa deixar bem claro aqui, né, famílias? Vamos ver se daqui a pouco não é tem que ver aí, fazer um preparo endometrial melhor, tem que dar uma verificada em outras coisas, é isso que a doutora Natália falou, né? Tem que fazer talvez uns examezinhos antes. Será que não pode ser uma trombofilia? A gente não sabe também, né? A trombofilia até tem alguns estudos. O problema da trombofilia não está bem comprovado. Aparentemente, não tem um efeito na implantação em si. A trombofilia ela pode gerar algumas complicações gestacionais, principalmente no pós-parto, mas aparentemente no processo de implantação não está bem claro. E o uso do anticoagulante também não parece melhorar as taxas nem da implantação e nem do aborto. Então, é um assunto um pouco mais delicado ainda, a trombofilia, menos estudado, né? Inclusive, as sociedades são bem claras que não faz parte da pesquisa para fala de implantação. Não solicitaria. Agora, como o doutor Vinícius bem colocou, a flora é importante, né? A gente tem falado muito de flora cada vez mais. Então, talvez avaliar uma endometrite, né? Hábitos do marido também começaram a ser pesquisados, então, tabagismo, álcool, obesidade masculina, varicocele, tudo isso poderia aumentar a fragmentação do DNA do espermatozoide e influenciar na formação dos embriões e na implantação embrionária, né, doutor Vinícius? Então, é tão amplo o assunto, né? Tanta coisa que tem que ser detalhada, que poderia ter feito esse negativo, né? Então tem que ser muito bem investigado. Não é fácil ser tentante, porque é uma coisa surreal que a gente passa. Eu me lembro assim, eu fecho meu olho e me dá vem tudo na minha cabeça, assim, né? Porque é muita dúvida, é muito medo, é muita frustração, é muito investimento emocional, é muito investimento financeiro, casamento, é tudo junto, né? É um pacote muito complexo, assim. Karina, eu acho bom reforçar essa questão que você perguntou até da trombofilia, sabe? Porque está muito na moda solicitar trombofilias para as pacientes, né, para as tentantes. E a gente entende muito a angústia, como você acabou de falar, porque a pessoa quer investigar tudo, quer fazer tudo que pode, mas acaba fazendo coisas que às vezes não tem indicação. E fazer uma avaliação de uma pesquisa de trombofilia, que não é barata, e muitas vezes o plano de saúde ele não cobre todos os exames, né, isso custa caro. E muitas vezes encontrar alguma alteração, por exemplo, a mais comum de todas, que é a mutação do enzima, chama metileno tetraidrofolato redutase, que é super comum na população. Às vezes, o médico pode falar assim, não, aqui encontramos o seu problema e vou te passar anticoagulante. Isso está mais do que comprovado que isso não é nem trombofilia não é mais, né? Nem a trombofilia, não é causa de falha de implantação. Isso angustia muito as pacientes, principalmente quando dá positivo. Gera um tratamento caro que pode trazer complicações, o uso do anticoagulante ao longo da gravidez inteira. Né? Então, a gente entende que a paciente quer investigar o máximo de coisas possíveis, mas tem coisas que não devem
perfeitas, né? Infelizmente, investigações que não têm comprovação, que geram tratamentos que a gente sabe que tem comprovação de que gera dano e não benefício. E aí, falando da trombofilia, este é um problema importante. Tá? Verdade. Vem cá, doutor e doutora, a gente pode ver o tipo sanguíneo do embrião no PGTA e o sexo do bebê? É uma pergunta que me mandaram aqui no celular. Pelo PGTA, pode. Agora, acho que o tipo sanguíneo é só PGTM, né, Vinícius? PGTM. É. É no PGTM Um é que vai PGTA e saber outro qual. PGTM. Então, o sexo pode, né? Só o tipo sanguíneo, que daí é um outro exame, no caso, específico. Mas vamos Karina, não se pode fazer uma fertilização in vitro só com o intuito de formar um embrião para escolha do sexo. Né? Então, aquele casal que está passando fertilização in vitro por algum motivo e tem a indicação ou que deseja, é permitido fazer estudo do embrião, né, o PGTA, e neste resultado, atualmente, com a última resolução do Conselho Federal de Medicina, permite sair no laudo o sexo do embrião, que é algo que não estava permitido alguns meses atrás com a outra resolução. Né? Então, isso parado, justamente... né? Depois retomaram. Isso justamente porque tem casais saudáveis que querem fazer e formar inúmeros embriões até encontrar aquele do sexo que desejar. Então, isso Doutor, tem suas complicações. Eu queria saber como é que funciona, tá? Como é que vocês fazem no Instituto, em Brasília, a ovodoação, tá? E também, deixando na mesma pergunta, se vocês trabalham, porque tem muita gente aqui no grupo que está super interessado na embriodoação, por um monte de motivos que a gente até já discutiu aqui em outros webinários. Então, tá existindo uma procura de adotar um embrião maior do que antes, pelo menos assim que me procuram, né? A rede que me procura e tal, está despertando um interesse muito grande, né? Para embriodoação. Inclusive, 2 casos de embriodoação eu trouxe para nós aqui no nosso Gerando Amor. E a gente está querendo saber um pouco mais sobre isso. Como é que funciona aí em Brasília com vocês no Instituto Vero? Pode falar, Vinícius. Eu vou falar do embrião doado e vou deixar a Natália falar do ovo doado. Então, um problema muito grande, é muito difícil ter embrião doado. Né? Então, quando uma mulher doa óvulo é uma coisa, quando um homem doa o sêmen é uma outra coisa, e muitas vezes agora o casal, os dois quererem doar embrião, já não é comum. E um problema maior ainda é que a doadora, né, a mulher que doou, antigamente tinha que ter até 35 anos, e hoje 37, né? E o esposo também tem limitação de idade. Só que quando eles foram fazer a fertilização deles, eles não estavam pensando em doar o embrião. Eles simplesmente eram casais não doadores. Então, eles não fizeram os exames que precisariam fazer para a doação. Então, exames como cariótipo, isso não é feito de rotina na grande maioria das clínicas, o teste de anemia falciforme, os exames de PCR para clamídia e gonococo. Agora, ainda além das sorologias, vai ser obrigado a fazer o PCR para HIV, PCR todo, para toda uma série de doenças. Então, esses embriões eles não vão poder ser doados porque os doadores, né, que formaram, dos gametas que formaram esses embriões, não foram triados de maneira adequada, porque não seriam doadores. Então, este é o grande problema hoje de embrião doado. Porque quando a gente vai olhar, hoje tem casais que têm embriões lá abandonados ou esquecidos, que a gente entra em contato durante 5 a 10 anos, está o embrião dele lá, e fala, não, então tá bom, eu quero doar. Só que a gente ele quer doar, né? A gente quer utilizar para um outro casal, para que engravide, só que a gente não pode utilizar porque não foram feitos os exames de rastreio na época que foi vitrificado esse material. Tá? Esse é um problema. Vou deixar a Natália falar sobre os ovos. E é um problema constante, né? Até porque não são poucos os exames e são em cima da hora, é bem complexo, né, essa questão. Bom, lá na clínica,
A gente leva muito em consideração o programa, né? O Instituto Verum, ele tem realmente, ele é conhecido, né, por estimular isso, então a gente tem um programa bem forte de doação compartilhada. Mas não acontece de uma paciente, obviamente, bater na porta e falar, eu vim doar. Não, isso não existe. Então, em todas as pacientes que a gente vê o perfil, que vão, a maioria delas, congelar óvulos, às vezes, para ter filhos no futuro, né, para postergar a maternidade, então a gente tem tido muita procura para isso, sabe, Karina? Pacientes na universidade, ou que querem fazer mestrado, doutorado, que não casaram, então vão congelar óvulos para o futuro. Então, são pacientes que não têm fertilidade, normalmente pacientes jovens, que têm um bom perfil para ser doadoras. Então, a gente vai perguntar, você gostaria de ser doadora? A gente explica o que é a doação, tudo. Eu acho que a grande vantagem é que ela procurou por um tratamento, então ela dá todas as informações, a gente tem toda a informação dela, da família, a gente faz sempre uma história bem detalhada. Quando a gente vê que a paciente tem um bom perfil, a gente pergunta. Se ela quiser doar, então aí a gente coloca ela numa listinha de doadoras. E, por outro lado, quando chega uma paciente que eu vejo que tem indicação para receber, explico como é que é o programa e coloco na outra listinha de pacientes a receber. Então, o que a gente vai levar em consideração? Na hora de fazer o match, né? Na hora de fazer quem vai doar para quem. Então, a gente leva em consideração a altura, a cor da pele, tipo sanguíneo, peso, várias questões. E se minha paciente, por exemplo, a receptora tiver alguma solicitação especial, por exemplo, Natália, eu gostaria, às vezes quer saber a religião, né? Eu gostaria que fosse da minha mesma religião, então a gente pode fazer essa pesquisa da religião, né? E fora todos os exames... Foto não. Foto Como? da doadora, a foto da Não, doadora não, né? não. Bem pequena também não. Tá. Também não, também não, também não Eu pode. acho ótimo, porque eu não gostaria de ver, mas tem muita gente que gostaria, né? Mas não, não, a princípio não seria permitido, né? Então a gente não faz. E todos os exames, que os exames é uma parte bem complexa e a nossa seleção ela é bem rígida, que nem o doutor Vinícius colocou, tem que fazer cariótipo, eletroforese de hemoglobina, todos os exames e dentro de todos os pedidos que a Anvisa faz também, né? Uma E aí, pergunta aqui, se a vai, doadora de vocês são testadas para anemia falciforme. todas, sim. Não é a escolha da gente, né? É obrigatório. Então, todos têm cariótipo e teste de anemia falciforme. Em qualquer local do Brasil, essa vai ser a regra. Né? E o que a Natália também estava falando, quando a gente vai parear, nós fazemos lá na clínica o tratamento, 99% dos tratamentos com óvulo fresco. Né? Então, a gente sincroniza a doadora com a receptora. A gente não congela óvulos, a gente não funciona como banco de óvulos. Então, a gente estimula a doadora, à medida que estimula a doadora, vai preparando a receptora. Quando captamos os óvulos da doadora, nós inseminamos esses óvulos com o espermatozoide do esposo da receptora, né? Ou, se for o caso, com sêmen de doador. Nós utilizamos a grande maioria na clínica de tratamentos com doação compartilhada, né? De óvulos. Em Óvulos que frescos. óvulos frescos. A doação compartilhada é aquela que a doadora fica com metade dos óvulos e divide os óvulos com a receptora. Então, ela fica com metade e entrega essa outra metade para alguém que ela nunca vai saber quem é, nem uma nem a outra, porque é anônimo dos dois lados, né? Então, fazemos o tratamento de doação compartilhada, né? E também usamos, hoje em dia, já também a questão da doação familiar, né? Então, já tem uns 5 a 10% dos casos lá da clínica já são com doação familiar. Irmã, filha, já fiz tratamento com a filha, né? A filha doando para a mãe, irmã, prima. Então, temos essa possibilidade também de estar fazendo com a doação familiar. Interessante, viu? A gente tem que entender direitinho e ver qual é. Primeiro, a gente tem que elaborar tudo isso, né? Depois, a gente tem que tomar as decisões que servem para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa história, né? Então, muito legal, assim, quando a gente consegue entender que esse compartilhamento vai fazer duas famílias felizes, né? Um Sim. tratamento, essa é a única modalidade de doação de óvulos
em que um tratamento beneficia duas famílias, né? Essa doação compartilhada, um tratamento, uma anestesia, um kit de medicamentos para uma fertilização in vitro vão poder gerar duas famílias. Então, essa doação compartilhada, não sei se a Karina sabe, mas começou lá na década de 90 com meu pai, aqui em Brasília, chamava Senafert, e ele foi no Conselho Federal de Medicina e falou, é ético, né? Fez a questão ainda, não existia nem a resolução, o Conselho Federal de Medicina nem tinha feito a primeira resolução a respeito de fertilização in vitro na época. E ele fez um parecer, solicitou um parecer perguntando se seria ético ou não a doadora compartilhar os óvulos e também compartilhar o custo do tratamento com a outra pessoa, né? E o parecer foi favorável, e assim surgiu a doação compartilhada de óvulos no Brasil. Teu pai, eu me lembro disso porque nós fizemos uma live da série Por Dentro da Sua Clínica, que eu passei no nosso grupo exclusivo do Gerando Amor, e quem está aqui conosco deve ter visto, né, a live, a gente comentou sobre isso, sobre o teu pai, né, que começou tudo isso. Então, é muito bacana, assim, né, saber disso, de geração para geração, né, doutor? Que legal, que legal. Não, a gente aprende muita coisa por aqui. Olha que eu tenho estudado, mas cada dia eu aprendo mais aqui. Muito legal. Vamos agora avançar um pouquinho. Vamos falar de uma etapa super importante para a fertilização in vitro, que é a transferência embrionária, né? E como é que a gente se prepara? Porque nós sabemos bem, né, que a preparação para uma gravidez natural por óvulos próprios a gente precisa tomar vários picadinhas de amor, como eu chamo, né? A gente precisa, né, as agulhinhas ali diariamente para estimular e tal, e a gente sabe que a ovodoação é um processo um pouco mais tranquilo, porque é via oral a medicação, e a gente não leva as picadinhas de amor, como eu chamo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse preparo para a ovodoação, né? Ou, enfim, para a embriodoação, porque eu acho que é o foco aqui do grupo, né? O FIV por óvulos próprios, praticamente não temos aqui. A casa não oferece. Vou falar então da primeira fase e você fala da segunda, pode ser, Vinícius? Você pode falar do natural e o artificial também. Eu falo do natural? Pode ser. Tá. Então, basicamente, a gente tem dois jeitinhos, né? O ciclo natural, que é aquela paciente que ovula, então, que a gente vai utilizar os hormônios dela, que eu vou explicar como é que é. E o ciclo medicado, que pode ser para aquela também que ovula, mas no medicado não vai ovular, ou para aquela que menopausou, não ovula mais, tá bom? Então, vou falar das pacientes que a gente faz o ciclo natural. O ciclo natural, normalmente, acho que em 100% dos casos, né, Vinícius, a gente faz em paciente que tem um embrião já congelado. É muito difícil você conseguir estimular a doadora e a receptora receber a fresco o embrião no ciclo natural, é impossível. Então, basicamente, o ciclo natural vai ser para receber um embrião já congelado, previamente congelado. Como é que a gente faz? A gente vai acompanhar o crescimento do folículo, só lembrando que o folículo é a casinha do óvulo, né? Então, a gente vai acompanhando ele crescendo pela ultrassonografia. Enquanto ele for crescendo, ele vai produzindo estrogênio. O estrogênio é o hormônio que vai fazer com que a camadinha de dentro do útero cresça, que a gente chama de endométrio. O ideal, né, o que enche o fertileta de alegria, né, digamos assim, é quando esse endométrio consegue chegar a 7 ou mais. Né? 7 milímetros ou mais, a gente considera um bom endométrio. É claro que a gente vai olhar também o padrão, né, desse endométrio, mas falando somente da espessura, um endométrio de 7 já seria ok. Então, quando esse folículo atinge um determinado tamanho, 15 a 16 milímetros ou mais, e o endométrio atingiu 7 milímetros ou mais, aí a gente considera que esse endométrio está pronto, que essa paciente está pronta. E vai começar agora, então, a segunda fase. Lembrando que esse embrião congelado, vamos supor que ele seja de 5º dia, que seja um blastocisto, então minha paciente vai precisar ovular, né? O dia da ovulação seria o dia da captação de óvulos, e esse embriãozinho vai chegar nesse útero, na casinha dele, 5 dias depois, tá certo?
Então, como é que eu vou saber o horário, o dia que a paciente vai ovular? Não sei direitinho, a não ser que eu ficasse atrás dela com ultrassom. Então, normalmente, no que não dá. Aí a gente dá dá uma injeção que você chamou de, como que você chamou de, um pouquinho de amor? Como é que você chamou? Um picadinho de amor. Picadinha de amor. Então, a gente dá uma picadinha de amor somente para a gente calcular esse horário. E aí a gente dá um pouquinho de progesterona, obviamente. A gente não vai acreditar que aquele corpo lúteo, que não foi quem gerou aquele embrião, vai produzir suficiente progesterona. Calcula 5 dias se for um blastocisto e está marcada a transferência dessa paciente. É simples, praticamente sem nenhuma medicação, praticamente sem efeito colateral. E as pacientes que ovulam e esse embriãozinho está congelado, cada vez mais a gente vem visto bons resultados na taxa de gravidez, um pouquinho melhores às vezes do que com ciclo medicado, e menores complicações também. Porque o corpo lúteo, além de produzir progesterona e estrogênio, produz outras substâncias que ajudam um pouquinho na formação da placenta. Então, por exemplo, poderia reduzir um risco de pré-eclâmpsia, que é hipertensão na gravidez. Então, quando é possível, a gente tem a preferência pelo ciclo natural para melhorar um pouquinho as taxas e diminuir um pouquinho os riscos. Basicamente, resumindo bastante, seria isso. Gente, é muito bom escutar de uma maneira que a gente entenda, não é isso? Porque o pessoal que está assistindo deve estar tendo essa mesma impressão. Porque, assim, é tudo tão complexo e é tudo tão novo nessa caminhada que a gente tendo pessoas que nem que se prontificam, que tenham essa generosidade, que estejam, né, doando esse tempo para nós, que possam explicar dessa maneira, com calma, com as palavras, né, que a gente possa ter um entendimento rápido, que não precise depois ir para o Google para depois ver outra coisa também. Então, isso é muito bom. É por isso que a gente está aqui, gente, porque o Gerando Amor é exatamente um presentaço para vocês e para mim, assim, porque é uma aula, né? Eu digo sempre, é uma verdadeira aula, assim. E quem me dera na minha época, né, gente, eu ter tido esses esclarecimentos todos, assim, porque só quem é tentante sabe o que a gente está falando, né? E você, o doutor está aí mais de 25, quase 25 anos trabalhando, tu com a tua experiência também, né, Natália? Então, assim, que bom que vocês conseguem fazer, além da medicina, a parte científica, mas a parte humana também. Entende? Porque isso faz diferença para nós. Faz, com certeza faz diferença, né? Eu acho que o apoio é muito difícil, né? Você colocou muito bem. O apoio é fundamental, né? E aí faz diferença na caminhada, né, Karina? O resultado pode até ser o mesmo, mas se a caminhada for de mão dada com a paciente, eu acredito que é menos dura, né? Seja para o positivo ou para o negativo, né? Exatamente, exatamente. Ontem eu fiz que até a rapidamente gente falando. Desculpe, Karina, é por isso que a gente tem até uma equipe multidisciplinar que conta sempre com psicólogo, né? Então, lá na clínica tem 2 psicólogos já para ter esses bate-papos com nossos pacientes, identificar onde é que está tendo alguma falha, qual a necessidade que a paciente está tendo que não está sendo suprida, né? Então, a gente acredita muito nessa questão, né? Ontem, só rapidamente falando, eu fiz uma rede de amor, que é um grupo no Zoom também. Todo mês eu tenho com uma psicóloga, que é a Sandra Moura, um grupo só para as famílias que precisam de um apoio emocional, tá? É gratuito, sem julgamento, fechadinho, não tem gravação, não tem nada. A gente atende as pessoas que precisam. Ontem foram 17 pessoas que a gente atendeu. E foi lindo, assim, foi lindo. Geralmente a gente fica 1 hora, mas ontem nós ficamos 2 horas dando esse apoio emocional, porque a Sandra estava numa folga dela, então a gente conseguiu ficar mais tempo. Gente, eu peguei um depoimento de uma moça, que eu não preciso nem falar o nome dela, ela está aqui conosco agora, que ela veio de 5 especialistas dando só chapuletada nela, só chapuletada. Foi surreal o depoimento dela, sabe? Eu me comovi muito, assim, foi bem difícil, porque são 5 experiências ruins do paciente, sabe? Não é uma, gente, é 2, não é 2, são 5, uma atrás da outra, assim. Então, isso de dar um desânimo na gente, né? Dá uma vontade de jogar tudo para cima.
a gente, assim, ó, não tem o que dizer depois de 5 chapuletadas, sabe? Então, aí a gente vê a importância realmente de uma equipe multidisciplinar e de informação com clareza, né? Que nem a gente está tendo agora, que nem a gente, a gente busca isso, né? Para vocês, os nossos tentantes, a gente entendeu isso porque eu passei por isso, né? No caso, eu sou ex-tentante, eu sei exatamente o que vocês pensam. Então, quando a gente faz as coisas para vocês, acreditem que são assim, ó, do fundo do coração mesmo. A Glaucimar está dizendo que, no meu caso, já estou na menopausa. Eu me lembro do teu caso, amada. Então, óvulos doados, né? E tá tudo certo. Doutor, fala aí do outro. A doutora falou do ciclo natural, vamos falar do do ciclo artificial. Justamente é o da Glaucimar, né? Então, a Glaucimar que não ovula mais, ela está na menopausa, ela não tem mais a opção de fazer um ciclo natural. Então, ela vai ter que fazer... Por quê? Porque ela não ovula, ela não produz mais o estrogênio, que é o que prepara o endométrio, que é a parte de dentro do útero. Então, nós temos que fornecer este estrogênio para ela. Então, ela vai tomar esse estrogênio via oral ou transdérmico, né? Então, existem essas duas vias de administração do estrogênio, durante uns 10 dias, para fazer com que cresça esse endométrio. E aí, vamos acompanhar com a ecografia e ver que esse endométrio cresceu. Quando este endométrio cresceu, nós vamos utilizar, então, os 5 dias de progesterona e transferimos os embriões. Então, a diferença, então, para o artificial, que nós temos que dar obrigatoriamente estrogênio. Isso é algo que não é muito bom. Por quê? Por exemplo, na menopausa, às vezes a paciente já está com idade um pouco mais avançada. O estrogênio oral pode pode alterar um pouco a pressão. O estrogênio ele pode aumentar a chance de, por exemplo, ter uma trombose. Então, por isso que hoje nós, lá na clínica, a Natália, nós preferimos muito o ciclo natural, que no caso da Glaucimar não vai ter opção do ciclo natural. Então, vamos para o artificial, vamos acompanhar que esse endométrio cresceu, dar a progesterona e fazer a transferência. No caso do ciclo artificial, tem uma vantagem em relação ao natural, que é você programar o dia da transferência. Enquanto no ciclo natural, seu corpo vai dizer qual o dia da transferência, que devemos colocar o embrião, no artificial, a Glaucimar pode escolher. Olha, só quero na sexta-feira, só quero no sábado, só quero na quinta. Então, nós, com antecedência, nós já podemos escolher o mês, o dia, o horário da transferência dela. Então, essa é a vantagem do ciclo artificial. Né? No mais, nós não vemos vantagens. Né? Então, essa é a grande vantagem. E existe a questão, né, que você tinha falado antes também, das dosagens hormonais. Né? Então, enquanto no ciclo artificial a gente dosa os hormônios em um determinado dia e espera um determinado resultado, no ciclo artificial, né, o natural e o artificial são diferentes também nas dosagens. Né? Então, algumas pacientes, de vez em quando, perguntam por que dosou a progesterona de uma paciente no dia da aplicação do HCG e por que dosou a progesterona no dia da transferência da outra paciente. Então, elas não entendem, às vezes, acham que o médico esqueceu, que está fazendo errado. Né? Então, não tá, por que a progesterona de uma paciente tem que estar baixa, da outra já tem que estar alta quando dosou. Né? Então, eu acho que a gente pode até explicar isso também, quando fazer e o que esperar desses resultados. Vou deixar a doutora Natália explicar. Isso é muito bom, porque a gente pensa exatamente isso. Esqueceu. Isso gera muita confusão mesmo. Então, não tem uma obrigatoriedade, né, claro, de você dosar, mas teve um estudo de impacto, acho que foi em 2019, né, Vinícius? Acho que foi em 2019. E a partir daí a gente passa a dosar a progesterona no ciclo medicado. Por quê? Quando você... no ciclo natural, a progesterona ela dá picos. Então, eu teria que ter, assim, uns 30, 40 dosagens diárias para ter uma noção da média. É impossível. Isso é só a nível de estudo científico que é feito. Já no ciclo medicado, a progesterona que no natural está assim, então não adianta dosar, porque eu não sei se ela está no pico de baixo, no pico de cima, entendeu? Ou no meio, é meio confuso. No artificial, ela fica mais linear. Ainda sofre uns intervalozinhos, mas bem menor. Então, nessa paciente, é mais confiável a dosagem de progesterona. Primeiro, ela tem que estar muito baixinha. Por quê?
Aí vem a questão que você falou da janela de implantação, né? Para eu saber que estou começando com a progesterona naquele dia, eu preciso que ela não esteja produzindo nada de progesterona. Então, essa progesterona tem que estar baixinha para eu saber que naquele momento vai ser meu D0, né? Que seria o dia que a gente consideraria, por exemplo, da captação, entre aspas, que vai ser o meu D0 da progesterona. Aí eu entro com a progesterona, no dia seguinte é D1, D2, D3, D4, D5 e assim por diante. Se eu marquei a transferência para D4 ou para D5, né, considerando D0, normalmente a gente faz em D5, em D4 eu vou dosar a progesterona normalmente, que é para ter uma noção desses níveis. Se os níveis não estiverem bons, eu não preciso desmarcar a transferência no dia seguinte. Eu posso simplesmente aumentar a dose ou entrar com outro tipo de progesterona. E quando a gente entra aqui no Brasil, que a gente não tem a subcutânea, a gente entra com a progesterona oral. Aí vem a segunda confusão, né, Vinícius? Por que não vai dosar de novo? Porque a oral, que é a dihidrogesterona, que tem um nome comercial, não preciso falar o nome comercial, você não consegue dosar no sangue. Então, você vai dar, mas você não consegue, os níveis, a progesterona não pega. Você teria que dosar a dihidrogesterona e isso não existe. Então, basicamente, resumindo, no ciclo medicado, a gente tem o costume de dosar a progesterona e no ciclo natural a gente até dosa, mas só a primeira, para ver se não aumentou antes da hora. Mas a segunda aí não tem tanto valor, porque ela vai e volta, vai e volta. E no ciclo natural, a mulher, então, a gente vai dosar antes de começar a dar progesterona, porque ela tem que estar baixinha. E depois, quando nós transferimos, além dela estarmos oferecendo mais um adicional de progesterona, ela também está produzindo progesterona. Então, você tem a produção dela, do corpo lúteo, que é a estrutura que fica depois da ovulação, e nós temos ainda a progesterona adicional que estamos dando. Então, não há necessidade alguma de fazer dosagem de progesterona em transferência de ciclo natural após, né, essa suplementação. No ciclo artificial, não tem necessidade de dosar progesterona antes de iniciar o uso da progesterona, porque ela não está ovulando, então ela não está produzindo a progesterona, mas temos que dosar a progesterona para saber se ela está absorvendo de forma adequada aquela progesterona que estamos utilizando via de regra vaginal. Então, será que ela está absorvendo de forma adequada essa progesterona que estamos dando? Porque se não estiver absorvendo via vaginal, nós temos que suplementar com a via oral. Não precisa também de desesperar a paciente, porque a progesterona no dia da transferência estava baixa. O que tem que ser feito é suplementar logo a progesterona via oral. Então, além da vaginal, quando ela dosa a progesterona e ela está baixa, nós suplementamos também via oral. Então, os trabalhos que mostram... Isso é uma pergunta, doutor, muito recorrente também, que a gente fica muito nervosa, porque a gente quer saber um dia antes se esse nível tá bom, né? Normalmente não sai, né? Normalmente sai só no dia da transferência ou até depois da transferência, não tem problema. Você faz o resgate, sem problema. Karina, os primeiros trabalhos não dosam no quarto dia, né? Como a Natália às vezes gosta de fazer. É o trabalho original, os trabalhos que começaram, a dosagem é no quinto dia, no próprio dia da transferência. Como, por exemplo, a rotina da clínica ainda é a paciente vai fazer a transferência, antes de ir, passa no laboratório, colhe o sangue, em um laboratório que entregue rápido, né? Porque, via de regra, eles entregam, às vezes, se colher de manhã cedo, entrega à noite ou no dia seguinte, em um determinado laboratório aqui de Brasília, né? Então, tem laboratório que demora mais. Então, a gente já tem orienta... uns de 7 dias, né? Aí não adianta. Não adianta, né? Não adianta. Mas você tendo o resultado com brevidade e você utilizando a oral, nós conseguimos atingir as mesmas taxas de gravidez do que como se essa progesterona estivesse boa. Né? Que a gente precisa de brevidade no resultado. Né? E aí, para isso, existem parcerias, né? Você deve ter essa parceria, mandar tudo para esse mesmo aí, que é confiável, que dá rápido, e a gente agiliza tudo, né? 7 dias a gente nem faria, né? Não tem como, né? Aí não faz nem sentido. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Para o próximo, se a paciente, né? Justamente. Isso acontece, às vezes, da paciente esquecer. A gente pede a dosagem de progesterona e coloca na própria solicitação e nas orientações da paciente, favor enviar para o médico assim que o resultado estiver pronto. Isso sai com o nosso pedido. Isso escrito. A gente explica isso para a paciente.
Só que tem paciente que esquece. E aí, por exemplo, deu negativo. Ainda serve essa dosagem? Serve. Porque eu sei que no próximo ciclo, eu não vou fazer mais em ciclo artificial, eu vou fazer no natural, em que ela vai produzir a progesterona e ainda vamos adicionar uma progesterona. Ou já vamos dar uma progesterona em doses a mais, né? Doses maiores, como no caso da paciente que está menopausada, que não vai ovular. Então, mesmo tendo resultado negativo, ainda vale a pena averiguar essa dosagem, se ela fez, para você imaginar o que você vai fazer no próximo ciclo. Porque todo tratamento que deu errado, Karina, a gente tem que sentar com a paciente, a Natália sabe e faz isso também. Deu errado, vamos sentar com a paciente. Volta desde o diagnóstico, desde por que eu fiz a fertilização in vitro, quais foram os exames realizados, o que faltou fazer, o que nós poderíamos fazer, como foi o tratamento, como ela respondeu às drogas, isso tudo antes de partir para um próximo tratamento. É importante, né? Para as próximas etapas, né? Para os próximos passos. O que pode, por exemplo, uma coisa que sempre me intrigou, assim, o que pode atrapalhar a implantação do embrião? Os maiores motivos que podem essa é atrapalhar. difícil. Eles têm Eu vários sei que é difícil. slides e ainda não conseguem responder, né, Vinícius? Tá, Essa mas, por exemplo, difícil. mas aí deixa eu especificar, então, porque é uma coisa que eu sempre pensei e tal, mas aí também o pessoal também pensa, então, a gente que é uma coisa instigante, assim. Mas, por exemplo, eu tinha miomas, tá? Eu não sei se eu tinha pólipos, mas eu tinha miomas, por exemplo, uma alteração no útero, isso tudo pode atrapalhar, né? Aí tem que fazer talvez seja o caso de verificar isso, talvez seja de um tratamento antes, né, de começar. A depender do tipo de mioma, Karina, a gente não parte nem para a primeira transferência antes de resolver, sabe? Foi no caso, até que eu falei, uma das primeiras perguntas que surgiram, uma das primeiras coisas que eu falei, avaliar a cavidade, né, em falha de implantação, né? Então, dentro dessa avaliação de cavidade, com certeza, avaliar se não tem um pólipo, um mioma, principalmente o mioma submucoso, ele tem um impacto bem maior do que o pólipo, né, Vinícius? Normalmente a gente não vai para transferência nem com mioma, nem com pólipo. A gente avalia, aliás, a cavidade de todos os nossos pacientes antes da primeira transferência. Isso é a verdade. Essa é a rotina lá da clínica, né? Então, a gente faz a avaliação da cavidade uterina, ou através de esteroscopia, ou mais frequentemente da esterossonografia, né? Na esterossonografia, a gente passa um catéter simulando a transferência dos embriões, então você já vai ver quem vai ter a transferência fácil, vai ter difícil, e às vezes você tem que preparar a paciente para essa transferência, né? Se for difícil, e já injeta um líquido dentro do útero, esse líquido distende, e a gente consegue ver lá dentro com maior visibilidade e detectar, às vezes, alguma malformação uterina, presença de pólipo, de mioma, SINEC, aquelas pacientes que já tiveram perdas, né, e às vezes passaram por uma curetagem ou amil, muitas vezes ela pode ter uma aderência dentro do útero, chamada de SINEC, que é muito bem vista na esterossonografia. Então, essa faz parte da Doutora nossa rotina. Natália, tu poderia fazer uma gentileza para mim? Sim, claro. Botar esses dois nomes aí, dessas duas, aqui no chat. Colocar. Por favor, porque ontem deu coincidência que ontem eu estava falando com uma tentante que não está aqui, ela está no grupo, mas ela não está agora. Mas ela estava me comentando lá na Rede de Amor que ela está com 49 anos, né? Que ela faz os exames de rotina, está tudo certo, mas que ela está com a barreira financeira, né? Então, até eu falei para ela do Ninho Solidário, que a gente vai fazer a doação esse ano, né? Mas ontem na Rede de Amor eu perguntei, está tudo ok com os outros exames, não os teus de rotina de imagem, mas assim, esteroscopia, esses todos aí, que é um super nome. E ela disse, não sei. E aí eu fiquei preocupada, tu entende? Então, acho que até vou passar isso para ela, porque hoje ela não está com grana, tu entende? Para fazer, mas digamos que ela tenha daqui a uns meses para fazer essa ovodoação, ela tem que estar. Aí entra isso que a gente está conversando hoje, sobre esse preparo, né? Para começar a fazer um tratamento de ovodoação. Então, eu fiquei um pouco preocupada, eu quero ajudá-la de fato, entende? Então, acho que seriam duas coisas iniciais esses dois exames, correto?
Para fazer a gente coloca na rotina, até porque, principalmente esterosonografia, né? Ela tem um custo baixo, né? Então, compensa, é um custo que compensa, sabe, Karina? Porque eu estou aqui falando com vocês, mas você vê... Não, claro, você realmente vê várias alterações, né? O doutor Vinícius, que faz a maioria lá da clínica, eu não faço a esterossono, então, das minhas pacientes, normalmente ele que faz, e muitas vezes ele me manda um recadinho, olha, dá uma olhada, tem uma alteração, né? Não é algo tão incomum, sabe? Compensa fazer. E quando eu preciso de uma biópsia para avaliar a endometrite, por exemplo, eu deixo avisado. Então, na hora que ele passa o catéter para fazer esterossono, ele também pode fazer a biópsia para mim. Ele faz a biópsia, faz esterossono, resolve tudo para o paciente de uma vez só, né? E por um custo baixo, né, Vinícius? Bem menor do que a esteroscopia. Não, E menos maravilha. incômodo Aqui, também, né? E menos incômodo. É. Só essa parte aqui, eu já até passei para ela, porque ela não está ao vivo, eu já passei esses dois nomes, porque eu vou ajudar ela a situar ela, assim, porque ela, é como eu falei, não adianta estar só com os de rotina, a gente precisa ver se a gente está apta para receber um óvulo, né? Uhum. Existem exames para isso, é uma preparação toda, né? E a gente está falando sobre isso hoje, é um webinário que eu quero que ela assista muito depois. E assim a gente vai individualizando os tratamentos aqui, pessoal. Vai para uma coisa, para outra, uma família, outra. E vamos lá que segue o barco, né, famílias? A gente está falando, então, desse preparo do endométrio. A gente falou aí de ciclo natural, que foi bem importante, que eu aprendi um monte, eu particularmente, não sabia da metade aqui. A gente pode... Não, a gente estava falando sobre a transferência embrionária. A gente tem que partir para um preparo endometrial, brevemente, porque são 21h10 já, e temos aí uma pós-transferência embrionária, tem bastante dúvida também. Vamos avançar, então? Vamos. Seria Eu posso sobre... responder? Eu não entendi muito bem qual responder. seria a pergunta. Vamos responder. Tem uma pergunta que a Camila está perguntando sobre a transferência. Eu acho que ela esqueceu de tomar um dia a progesterona, né? E se impacta no resultado da transferência. Eu posso dizer que pular uma administração, esquecer à noite, depois tomar, em geral não interfere, mas um dia inteiro, né, 24 horas sem tomar progesterona, já pode ter um impacto, né? Mas não fique tão preocupado, nem se sinta culpada se um tratamento não deu certo, porque você esqueceu um dia, porque existem várias causas que o tratamento pode não dar certo, né? E sobre a esteroscopia, se era suficiente ou precisa fazer uma esterossonografia. Você já fez uma esteroscopia, está tudo bem? Não precisa fazer esterossonografia. E vice-versa, se já fez uma esterossonografia, não tem mioma, não tem pólipo, não tem nada, né? A esterossono hoje vê pólipos de 4 milímetros, pequenos pólipos minúsculos. Então, também não precisa fazer. Um exame pode excluir o outro, tá? Interessante, né? Que legal. Então, a gente pode... Eu tenho que fazer Eu estou com um pólipo, meu gineco recentemente me falou que eu preciso fazer o exame, porque eu preciso ver esse pólipo aí. Mas, enfim, agora que eu me lembrei que eu estou com a requisição, eu não fiz ainda. Mas vamos lá, eu vou marcar. Vamos, então, ver aqui. A gente estava... O que a gente pode, então, abordar? O preparo endometrial, tá? Ele precisa... A gente já falou várias coisas muito, muito boas, interessantíssimas, mas, assim, só me diz, assim, quanto que, se a gente não atingiu, por exemplo, 7, né, a média, que é boa, né? Se a gente está assim com ele mais abaixo, a gente tem um tratamento específico, porque eu já vi vários casos assim de a gente não conseguir fazer a transferência embrionária pelo fato de que ele não chegou no estágio bom, né, para fazer o tratamento adequado, enfim, desejado. E aí esse preparo ele exige um tempo grande, ele é complexo. Tem algumas... Eu vou falar um pouquinho de uma parte. Endométrio fino, acho que daria... Só endométrio fino daria 2 horas, né, Vinícius?
Vou falar só um pouquinho. Webinário só disso. Daria só disso. Vou falar um pouquinho, deixar o doutor Vinícius complementar com o restante. Mas o primeiro que a gente faz, Karina, na prática, é aumentar a dose de estrogênio. Então, em média, a maioria dos estudos, a maioria das clínicas entram, só para vocês terem ideia, com 6 miligramas ao dia. Então, muitas vezes, quando a paciente não está respondendo, a gente pode lançar a mão de aumentar essa dose, por exemplo, para 8 miligramas, ou associar uma outra via também. Então, tem algumas pacientes que podem não absorver bem a via oral, por exemplo, pacientes pós-bariátrica, e aí a gente poderia associar um estrogênio transdérmico e reavalia por ultrassom, né? Então, digamos que a primeira atitude, acho que sempre é a primeira, né, Vinícius, que a gente faz é aumentar o tempo e aumentar a dose de estrogênio. Claro, primeiro é perguntar se a paciente está usando corretamente. E muitas vezes a gente se surpreende, está escrito direitinho, mas está tomando errado. Então, checar, tomou direitinho, ok. Então, na maioria das vezes a gente aumenta a dose e pede para a paciente voltar. Na literatura, a gente tem estudos variados, né? Tem estudos com AS, por exemplo, que é o ácido acetil salicílico. Ele aumenta realmente um pouquinho a espessura, mas infelizmente a gente não tem estudos que comprovem que vai aumentar as taxas de gestação. Então, tem Ai, Vinícius, fugiu, só sai o nome comercial agora. Eliarginina. Com eliarginina, com vitamina E. Tem estudos também mostrando o benefício na acupuntura e talvez espessar o endométrio por aumentar a vascularização. E aí tem algumas questãozinhas que ainda estão como estudo científico, que a gente não pode colocar na prática clínica, como PRP, entre outros que já são mais para estudo científico, digamos assim, e não na prática clínica diária, né? Vou deixar esses para o doutor Vinícius comentar mais. Karina, o mais importante é a gente ver, essa paciente que não está espessando endométrio, ela tem um problema dentro do útero, porque muitas vezes ela está com sinéquia. Ela fez uma curetagem, ela fez alguma coisa e o problema está no útero, está dentro do útero que tem que ser resolvido antes de uma transferência. Então, tem que fazer esterossono, né? Tem que fazer esterossono na esteroscopia, para ver se o endométrio não tem problema. Primeira coisa dessas pacientes. Segunda coisa que quase sempre resolve, ela quase sempre vai formar um endométrio melhor no ciclo natural. Então, muitas vezes você dá um tanto de estrogênio para ela e não consegue fazer com que o endométrio cresça. Mas, muitas vezes, o folículo produzindo estrogênio, que é dela mesmo, ela consegue, muitas vezes, fazer um endométrio melhor. E uma outra situação que, às vezes, a gente já fez também, é induzir a ovulação dessa paciente. Porque, às vezes, com um folículo, ela produz, ela produz 200 picogramas de estradiol na época da ovulação com o folículo. Se ela ovula com 2, ela vai produzir 400. Então, às vezes, né? Então, essa é uma das opções que a gente tem de dar pequenas doses de hormônio para fazer com que ela ovule com mais folículos e muitas vezes a gente consegue ter um endométrio bom. Né? Então, essa é uma opção boa também. Mas a primeira coisa é avaliar a cavidade uterina, ver se está 100%, e depois modificar de um ciclo artificial para ir para um ciclo natural, que quase sempre isso resolve. Maravilha. Aí, para o ciclo natural, só lembrando que a paciente tem que ser ovulatória, né? Ela não pode estar na menopausa, né? Muito bom, adorei. Muito bom. Eu estou aqui prestando atenção para entender, assim, e poder depois até explicar, né, melhor, porque, como eu falei, é uma aula muito legal. Olha só, vamos aqui se direcionar, porque, como eu falei anteriormente, pessoal, a doutora Natália e o doutor Vinícius, às 21h30, vão sair, né? Eles têm um compromisso profissional. E nós, se vocês sentirem necessidade, ficamos, tá bom? Então, vocês me sinalizam ali. Vamos falar, então, a pós-transferência embrionária, tá? Existem muitas dúvidas, como eu falei, e pela implantação do embrião no útero ser similar à de uma gravidez natural, tá? Eu acho que a vida segue, né? Eu já fiz aquilo na primeira, rapidamente falando, nas minhas primeiras com óvulos próprios, eu não me mexia em cima da cama, não saía de cima da cama, tinha dias de princesa intermináveis. Quando eu fiz com a ovodoação, eu já estava aí macaca véia, já estava bem, né?
avançada, assim, já entendi que eu poderia, assim, me movimentar, ir na cozinha, fazer uma comida, só não podia outras coisas, né? Mas a minha vida seguiu, continuei trabalhando, né? Então, eu queria falar sobre essa pós-transferência, que é um assunto assim que muitas pessoas dizem, não, tem que fazer até 48 horas de repouso, não pode viajar, vida sexual, eu não sei o quê, tem que usar ou não preservativo até não sei o quê. Tem algumas coisas peculiares que a gente pode desmistificar aqui e aprender. Pode começar. Tá, como a gente faz na nossa clínica, né? Então, nós solicitamos, após a transferência, ela se levanta de imediato, a paciente, né? Não tem mais repouso, né? Fez a transferência, tirou o catéter, tirou o espéculo, te dá algumas orientações e de imediato a paciente levanta, esvazia a bexiga e vai para casa. Nesse dia da transferência, no dia seguinte, em geral, a gente pede um repouso, né? Então, mas não que a gente acredite que isso vai fazer com que dê certo. Não são esses 2 dias de repouso. É mais uma questão muito emocional da paciente, né? E libera a partir do 3º dia para trabalhar, ter relação sexual, com uso de preservativo, dirigir, fazer as atividades dela. Só não autorizamos a atividade física, que é diferente, né? Então, até porque muitas vezes ela já passou por uma captação de óvulos e tem risco de torção, mas em geral nós não gostamos de atividade física pós-transferência embrionária, né? Então, essa é a nossa maneira. E é importantíssimo que a paciente não suspenda os remédios que foram prescritos e nem acrescente nada sem a nossa autorização, porque muitas podem sentir uma dor de cabeça ou por algum motivo, tomar anti-inflamatórios ou algum medicamento que possa atrapalhar a nossa implantação, né? Acho que é importante a gente sempre ter esse suporte de vocês, da clínica, que a gente confia e que a gente, né, está de mãos dadas aí, porque esse momento, doutor, existem muitas inseguranças, né? Então, qualquer coisa que a gente faça diferente é cabeça de tentante pensar depois se caso não deu certo, foi aquilo que fez com que não tivesse dado certo. Então, é bem complicado eu sempre falo, né? É bom sempre a gente se certificar de que lembra da nossa live que a gente falou sobre esse acolhimento pós, né, transferência? Porque daqui a pouco surge uma dúvida de um medicamento, que nem você falou, eu tô com não sei o quê, será que eu posso tomar, né? A gente não entende, a gente não sabe o que a gente pode tomar, isso pode ser um impeditivo, sei lá, se dá um abortamento aí ou não, a gente não sabe, né? Não somos médicos. Então, ter um contato da clínica, um SOS, um plantão, alguma coisa assim, faz nos deixar mais seguros, né? Para poder, assim, ficar mais tranquilo, porque essa coisa da ansiedade pega, a gente sabe bem disso, né? Com certeza. E também frisar os hábitos, né? Mas normalmente a gente fala de hábitos antes do tratamento, né? De manter uma boa alimentação, não fumar, obviamente, não consumir Cafeína. álcool, cafeína, reduzir cafeína. Então, tudo isso a gente orienta, mas a gente normalmente orienta já na primeira consulta, né? Mas é bom frisar. Nós sabemos bem que depois dessa transferência que nós chegamos agora nesse ponto da transferência, até o beta positivo, né, que a gente espera tanto, até o exame, o beta HCG, né, são 10 ou 12 dias, não me lembro agora, são 12 dias de uma espera, assim, interminável, né? Para mim, eu acho que é o ponto mais crítico, né, porque a gente parece que não passa o tempo, a gente precisa fazer coisas para se distrair, e é um momento assim de, meu Deus, de muitas reflexões assim, né? E, e aí depois vem, né? Não desistam, pessoal, não desistam porque esse beta ele vai chegar para vocês, assim como ele chegou para mim, ele foi suado, mas a gente está aqui para ajudar vocês. Eu queria que o doutor deixasse uma mensagem, né? Nós temos aí uns minutinhos ainda, a doutora Natália também, deixar uma mensagem para vocês, para a gente poder fechar a nossa 11ª webinar, a metade do nosso caminho, com chave de ouro. Bom, Karina, eu costumo dizer muito para as minhas pacientes que só não engravida quem não tenta, né? Quem tenta tem chance de engravidar, e muitas ficam até com medo de tentar, né? Atendi essa semana uma paciente e falou assim, olha,
eu esperei tantos anos para voltar aqui, porque eu tinha medo de ter um negativo, né? Pra você ver como as coisas acontecem, né? E isso é muito importante ter o estado psicológico, né? O fator emocional é tão importante que às vezes até impede com que alguém siga adiante e seja mãe, né? Com os próprios ovos, porque adiando, muitas vezes ela vai ser mãe só com óvulos doados, né? Sobre a questão aqui que a gente está falando para um público que foi fortemente impactado com a notícia muito ruim, que é aquela que ela não conseguiria engravidar com os próprios óvulos. Agora eu vou fazer um depoimento de médico. Dar essa notícia também não é fácil, né? Dizer que a mulher que está ali, ela está esperando que você fale uma série de coisas, que que ela vai fazer uma FIV, que a gente vai dar um remédio para melhorar os óvulos, que ela vai produzir mais ovos que ela já tem, que a gente vai fazer multiplicar, e a gente não tem essa informação para dar, né? Então, dá uma notícia também de que a única solução para ela é óvulo doado, não é fácil para o médico. Muitas vezes a gente tenta fazer isso com o maior carinho, né? Tentar falar da melhor maneira possível, mostrando muitas vezes até estatística, taxas de resultados de fertilização in vitro em idades mais avançadas, mostrando como é difícil, ou às vezes é quase que impossível ter uma gravidez com os próprios óvulos. E isso a gente tentando falar da melhor maneira possível e muitas vezes com a linguagem um pouco mais técnica para mostrar que através de estudos científicos não tem mais a capacidade de implantação daquele embrião, ela pode até desenvolver um folículo, mas não vai gerar um óvulo bom. Esse óvulo ele pode captar e ele muitas vezes não vai fertilizar. Se fertilizar, vai formar um embrião com alteração cromossômica, ou seja, que depois de uma determinada idade não tem mais gestação com os próprios óvulos. Então, dar essa notícia também não é fácil para o médico. Então, eu peço que entendam também, às vezes, o médico que está dando, porque receber essa notícia pela primeira vez, o médico pode tentar fazer de tudo e, às vezes, não vai ser o suficiente para que a pessoa tenha a percepção de que o médico fez de tudo para explicar de uma maneira mais didática, apesar de que, às vezes, tem que ser também científica, mas ele não quer ser, muitas vezes, não quer ser frio, ele não quer ser seco, né? E ele quer simplesmente mostrar para você que, às vezes, o tratamento não é aquele que ela quer ter, né? Ela quer, o tratamento mais indicado seria outro. Então, só essa. Eu imagino, Carinha, como você se sentiu também, provavelmente, na primeira vez que o médico te falou isso, né? Não sei se você já estava de forma adequada, bem consciente, né, a respeito dos resultados, mas a primeira vez que o médico fala isso, a primeira vez que a mulher ouve, é um choque, né? Então, eu queria que A você até complementasse. desconstrução de uma história. A gente precisa reinventar uma história, a gente precisa escrever um novo capítulo, né? Talvez seja o primeiro grande luto, né? Quando a gente está lá atrás e recebe o diagnóstico, mas até a chegada de uma recepção de um gameta, seja embrião ou de um sêmen, ou até mesmo seja de um óvulo, de um sêmen, ou até mesmo de um embrião, a gente precisa elaborar todos esses lutos no nosso coração e saber se essa forma de parentalidade entra na nossa vida ou não, né? Eu falo às vezes para o casal que quando o casal decide engravidar, né? Eu falo, imagine que você decidiu para Paris, né? Foi mais ou menos isso. Então, o casal planejou pegar um voo para ir para Paris. Não deu certo. Precisou me levar no avião, que já não era o combinado, né? Não era era o plano B, né? O plano A era ir sozinhos. No plano B, eu entrei no avião para ir para Paris. E às vezes, que nem o doutor Vinícius colocou muito bem, a gente precisa mudar novamente. E aí, às vezes, eu preciso mudar esse destino. Então, eles queriam para Paris, eu falo, olha, a gente não vai para Paris, nós vamos ter que ir para, sei lá, Punta Cana, vamos para outro local, vamos para Roma, a gente muda esse destino, muda o jeito, né? E na reprodução é isso, a gente, em vários aspectos, né? Eu falo que é nem velejar, você vai de acordo com o vento. Em vários aspectos, às vezes a gente muda protocolo, às vezes a gente muda o tipo de medicação, o tipo de preparo endometrial, e às vezes a gente tem que mudar totalmente o tratamento, como ir de um óvulo próprio para um óvulo doado. E o produto, que é ter uma família, que é ter o filho, a gente vai conseguir, só o plano, e muitas vezes a gente tem que mudar. Dá E a com rota, né, certeza, doutora? é isso, é mudar, né, de plano B para o C. E a forma de colocar isso nem sempre é fácil. Tá? Eu acho que
acho que o doutor Vinícius colocou isso muito bem, é muito difícil escutar, mas também para a gente é muito difícil, às vezes, falar e colocar, e a gente tenta fazer isso de uma forma acolhedora, e espero que a gente consiga, né, acolher bem. Eu até tenho um podcast bem interessante que fala, né, que as clínicas estão mais ligadas, interessadas e dispostas a dar esse acolhimento, né? E esse novo paciente que somos, que é esse 5.0, que não sou não fui um paciente que tinha informação, hoje em dia está bem mais... as famílias tentantes, elas têm mais informação, elas têm mais acesso, elas são mais criteriosas, né? Até por a gente estar promovendo todo esse movimento todo, então a gente precisa realmente obter a melhor experiência do paciente, eu sempre falo, né? E para isso a gente precisa trazer informação para a nossa jornada, trazer esclarecimentos, porque a aceitação vem daí, né? E é muito bom a gente estar juntos, eu adorei conversar com vocês, doutora Natália, adorei te conhecer, o doutor Vinícius eu já conheço bem, o doutor Jean também, mas adorei te conhecer, Natália, hoje, muito Prazer obrigada foi meu. pelo tempo de vocês, pela generosidade, pelas informações preciosas, por tudo, sabe? Pela empatia, pelo carinho, por tudo, pela aula que vocês dão para a gente, né? Para nós, para quem está tentando, para quem já tentou e já conseguiu, que nem eu. E é sempre bom, porque no momento que eu absorvo essas informações, eu posso ajudar mais, né? Eu não sou médica, mas assim, eu gosto, né, de dar um suporte. Então, quanto mais eu entender, quanto mais eu estudar, mais eu consigo ajudar, né? Então, foi maravilhoso, assim. Eu quero agradecer de coração vocês. E a gente vai se despedindo do doutor Vinícius, da doutora Natália, e eu preciso saber se vocês querem ficar aqui comigo um pouquinho mais. Eu fechei o chat aqui, mas... Não, abri, tá tudo certo aqui. Tá? Se vocês quiserem, alguém me diga sim, tá? Por favor, porque eu preciso desse feedback de vocês. Tá Queria bom? agradecer, então, Karina, muito, muito obrigada. Obrigada também ao doutor Vinícius. Foi uma noite ótima. Adorei mesmo. Obrigada por Agradeço tudo, viu? imensamente. Vou Muito me despedindo, obrigada. então. Um beijo, gente. Tchau, Obrigada. tchau, Obrigado, doutora. Natália. Beijão, Beijo, boa Natália. noite. Karina, foi um prazer estar aqui novamente, né, com você. Sempre bom. Pois é, eu estarei disposto aqui em outras oportunidades também para participar de outros eventos, tá bom, cara? Acabou a live? Ele tá perguntando se acabou a Bonitinho. live. Tá Não, acabando. daqui a pouco, tá acabando, tá, meu filho? Pena que tu não tá aqui na tela, não sei abrir essa tela aqui, tá bem desfocado. Senão tu já ia dar um oi pro Titi, pra doutora e pra doutora. Bonitinho. Boa noite, gente. Foi um prazer. Boa noite, um Grande para beijo. vocês. Obrigada, doutor. Obrigada, doutora. Obrigada. Agora eu vou falar aqui, ó. Deixa eu só, antes de acabar, vou dar um recado, tá, pessoal? O Henrico está aqui me requisitando, mas eu vou dar um recado, porque eu sei que tem pessoas aqui que vão adorar essa notícia, tá? Vão ter 3 ninhos solidários esse ano. Primeiro, casais homoafetivos femininos, em março, oficial já. Deixa eu terminar de falar, Henrique. Julho, nós vamos ter ovo doação e final do ano, mamãe solo. Tá bom? Beijo grande, pessoal. Pronto, falei. Deixa eu ver aqui. Beijão. Obrigada pela noite agradabilíssima, viu? Amei, aprendi horrores hoje. Agora vamos desligar, porque o pessoal está indo naná. Beijo, gurias. Beijo, gurias.